A criança escuta bem, mas tem um distúrbio do processamento auditivo. O que é isso, afinal? Estão com a gente a fonoaudióloga Flávia Bonadia e a Leandra Matos. A Leandra é neuropsicopedagoga, é mãe da Sofia, de 13 anos, e da Alice, de 7. E a Leandra, foi pesquisar sobre esse assunto, até para auxiliar a Sofia, e hoje ajuda outros pais com crianças que têm esse distúrbio. Conta pra gente, Leandra, como que você identificou que a Sofia tinha essa questão? Sim, em 2014, a Sofia ela começou a apresentar um desempenho muito abaixo do esperado no colégio. Então, a escola falava que era normal, que era para aguardar um pouquinho, que era parte do processo, mas aquilo me incomodou muito. E eu fui atrás. E, em algum momento, eu percebi que, mesmo ajudando a Sofia em casa, faltava alguma coisa, faltava aquela liga, sabe? Para perceber, assim, que ela não compreendia algumas coisas, faltava um pouquinho mais na interpretação. Tanto que eu voltei para o colégio. Aí, no colégio, eles me orientaram a procurar uma fono. Entendi. E aí, lá na fono, eles falaram, olha, é bacana fazer uma investigação do processamento auditivo. Porque ela escuta bem, ela não tem problema na audição, ela escuta normalmente. Mas ela tinha o quê na época? Em torno de 8 anos, a Sofia? Então, eu estava naquela fase que eu chamava 5, 6 vezes, a Sofia fingia que não ouvia. No colégio, a professora falava, olha, ela presta atenção em tudo, mas ela não foca em nada. Então, e nesse momento eu fiquei muito preocupada. Eu falei, está acontecendo alguma coisa mais séria com ela. E eu imagino que às vezes demore para ter esse diagnóstico, né? Porque tem gente que nunca ouviu falar nisso, não sabe nem quem procurar, e a escola fica achando que é só um processo normal. Vou, inclusive, pedir para a Flávia explicar, afinal, o que é esse distúrbio do processamento auditivo. O processamento auditivo é tudo que você absorve auditivamente e conclui auditivamente o que você ouviu. Tanto é que tem uma frase que é muito conhecida no meio, onde você fala que o que é o processamento auditivo? É tudo que você ouve e faz com que você ouve. Dessa forma, você pode estar ouvindo uma palavra, mas você não discrimina bem, você não tem atenção tão clara em relação ao que você está ouvindo ali. São crianças que muitas vezes já passaram por processos de otites constantes na primeira infância, amidalites, onde toda a entrada auditiva acaba sendo distorcida. As otites podem abafar os sons, elas podem ser oscilantes, então tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. E a gente imagina que otite só dá quando tem febre, quando estoura para sair o pus, mas pode ser as chamadas otites secretoras, que muitas vezes vão ter sendo finalizadas por uma cirurgia com um otorrinolaringologista, onde se coloca um tubinho de ventilação para airar melhor essa área e ter uma boa entrada auditiva do que está sendo percebido. E o que a Mari falou, às vezes demora um pouco para você fechar o diagnóstico, mas é importante você ter esse diagnóstico para ajudar essa criança que está indo mal na escola. Com certeza, porque a gente tem que observar, principalmente, se ela tem uma perda auditiva ou não. Porque, principalmente essas crianças que têm otite, elas têm audição oscilante. Uma hora tá boa, outra hora tá ruim. E se for por causa disso, tem que tratar. Então, a procura de um otorrinolaringologista é importantíssimo, como primeira entrada, antes mesmo de fazer a avaliação do processamento auditivo. Mas quem tem esse distúrbio não necessariamente tem um problema de audição, né? Sim, no caso da minha filha, ela não tem prejuízo nenhum de audição. A única alteração que deu, e depois que nós fizemos o PAC, deu um prejuízo pequeno. Então, a própria orientação era o quê? Que ela, para o colégio, que ela sentasse na primeira fileira, que o professor tivesse uma orientação, qualquer orientação que ele passasse, fosse de forma mais tranquila, mais explicada, para que ela processasse aquilo melhor. E o que é o PAC, que você falou PAC? É um exame específico para identificar esse problema? Tem um exame específico feito por profissional da área da fono. Então, daqui a pouco eu quero que você explique, Flávia, passou pelo otorrino, ouve normalmente, qual é a indicação de especialista até para saber qual é o tratamento. Exatamente. Mas antes temos uma participação da telespectadora Joelma no nosso Papo de Rua.
Eu sou a Joelma. No momento eu não estou trabalhando. Eu tenho uma filha, a Riane, de 7 anos, e ela é surda. A TV Cultura, ultimamente a gente tem observado e eu às vezes acompanho o Papo de Mãe e também a janela que foi aberta em Libras. Isso está sendo muito excelente. Continue assim, progredindo, dando ajuda, abrindo essa janela para a comunidade surda, que eles vão ser muito gratos e a gente também. Tá bom? Muito obrigada. Ai, que querida. Obrigada a você, Adoramos, né? É isso aí, tem que ter essa inclusão, né? Lembrando que quem tem esse distúrbio do processamento auditivo escuta bem, acaba não usando Libras, né? Mas já que a gente está falando dos ouvidos, da saúde dos ouvidos, vamos lembrar que os surdos têm esse direito e já podem aí acompanhar o nosso Papo de Mãe aqui na Tela da Cultura, né? Agora a gente tem essa janela, né, em Libras, para você nos acompanhar. Inclusive, no próximo bloco, você vai conhecer a equipe de Libras aqui da TV Cultura. O Papo de Mãe está de volta e o assunto é distúrbio do processamento auditivo central, ou PAC. A Leandra comentou, né, que a Sofia, a orientação foi para ela sentar na primeira carteira para ficar na frente, ali perto do professor. A criança vai estar com menos ruído competitivo para que ela absorva a informação. Para prestar atenção. Para prestar atenção, melhorar a atenção e a própria concentração. Porque conforme você está indo mais atrás, existe até estudos em que você vai perdendo em torno de 3 a 6 dBs, que é uma medida auditiva, a cada metro posterior. Então, se você está mais atrás, a tendência de ter uma perda muito maior. Quando você senta até na segunda carteira, numa angulação onde o professor mais anda, essa criança vai ter uma prioridade de captação e de percepção auditiva. E a Leandra trabalha com isso também, né? Atende crianças. Quais são os profissionais que vai atender essa criança? Porque além de ter esse lugar preferencial na sala, né? Ela precisa fazer um acompanhamento também. Sim, geralmente as crianças vêm para mim depois de uma queixa escolar. Então, o que acontece? O professor percebe em sala de aula que essa criança ela tem algum prejuízo na aprendizagem, teve queda no desempenho escolar. Então, a escola recomenda procurar um psicopedagogo, no meu caso, uma neuropsicopedagoga, para poder fazer essa orientação e uma investigação do que essa criança tem. Dentro dessa área, o que é recomendado? Que passe por uma fono, para que faça essa avaliação e veja se não tem nenhuma outra causa associada. Então, você começa a descartar possibilidades ou incluir essas possibilidades e ver o que tem aí um problema na aprendizagem dessa criança. Mas tem, assim, exercícios que ela vai poder fazer na fono na parte fonoaudiológica tem. Então, a terapia pode ser feita com e sem cabine auditiva, onde você trabalha com fones, direcionando estímulos competitivos, que pode ser de ruído, pode ser de fala, trazendo situações que no dia a dia a gente já vivencia. Quando você está numa reunião, conversando com várias pessoas, e tem ruído de uma lanchonete e tudo, e alguém chega e fala assim, sei lá, tá numa lanchonete, fala assim, me passa mostarda, só que você está falando de outro assunto. E o outro reage de uma forma efetiva em relação a isso, você percebe que o mascaramento da fala ou do ruído junto não está atrapalhando. A pessoa pede, passa mostarda, você passa o ketchup. É mais ou menos. Então, conta pra gente, Leandra, como é que está o tratamento da Sofia, como é que ela está hoje? Então, em 2014 foi quando nós fizemos a descoberta. E depois disso, que eu comecei a me especializar e atender, eu comecei a cuidar um pouco mais das orientações da fono. Fui pesquisar muito para poder ajudá-la em casa e eu consegui. Hoje a Sofia ela não tem prejuízo, tanto que eu preciso refazer o teste com a Sofia para ver qual a situação que ela anda. Mas no colégio ela não tem nenhum prejuízo, o desempenho dela está normal, tanto para estudo como para comportamental, está tudo dentro do normal. E ela fez essa cabine? Não, a Sofia não fez a terapia em cabine. Isso por quê?
Na época, eu tive uma questão assim pessoal, que foi logo depois que a minha mãe faleceu, um mês depois nasceu a minha filha, e eu acabei me confundindo um pouco com a vida, né? Fiquei num processo meio complicado. E você, quando passa com o seu filho você precisa fazer alguma terapia, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro. Sim, que custa, e na né? época aquilo gerou um conflito, eu não consegui. Então eu preferi assumir a responsabilidade e tratar da Sofia do jeito que eu conseguia. E deu resultado. Sim. Tanto que começaram a me procurar justamente por conta da melhora que a Sofia apresentou. Foi muito bom. A gente vê, então, que fazendo esse tratamento adequado, existe uma evolução do quadro. Existe. Então, olha, antes de continuar a nossa conversa, vamos aproveitar para conhecer a equipe de intérpretes de Libras aqui da TV Cultura. Levou para ele, para ajudá-lo. O ministro da Ciência e Tecnologia diz que tem recursos. Depois de um rápido intervalo, voltamos já já. Que todos estávamos esperando. O trabalho da TV Cultura começou com um projeto do Jornal da TV Cultura, Jornal da Noite, que tinha tradução e interpretação em língua de sinais. Começou em novembro, eu lembro como se fosse hoje, novembro de 2017, foi no dia 5 de novembro de 2017. Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. Eduardo Cunha depõe na Lava Jato, tenta desqualificar denúncias de Lúcio Funaro e afirma que seu silêncio nunca foi comprado. A princípio, a TV Cultura ia atender uma legislação vigente que obriga a ter libras em uma porcentagem de programas, mas devido à repercussão que isso teve na comunidade surda, a TV Cultura falou, não, nós não vamos só atender a legislação. Hoje a TV Cultura vê que, de fato, é um projeto, é um trabalho que, além de contribuir para a audiência da televisão, a gente está fazendo um trabalho social muito grande na comunidade surda. Vamos falar de infância. Nossa, né? O diferencial da TV Cultura foi que quando eles começaram o trabalho, eles não começaram de qualquer maneira. Eles realmente chamaram profissionais, consultores, para saber como seria desenvolvida essa dinâmica, tanto dentro do estúdio, como no processo tradutório da língua de sinais. Além dos intérpretes, nós temos a consultora surda, que nos orienta com apoio de sinais, vê se toda a gramática da língua de sinais está correta, coerente com o conteúdo. Os surdos validam o nosso trabalho. Eles analisam o nosso trabalho, não só analisam, antes da gente realizar o trabalho, eles estudam junto com a equipe de intérpretes ouvintes, eles pesquisam os vocabulários que nós vamos usar para determinados programas. Como falar sobre o uso de álcool com seus filhos? Qual que é o efeito que a gente busca no álcool? Por que o álcool é tão consumido? O surdo, ele dá um apoio também nessa forma. Ele procura o sinal, se tem aquele sinal, se já existe esse sinal. O sinal da TV Cultura surgiu assim, o bonequinho, né, o desenho do bonequinho, e esse sinal é de cultura, como se estivesse recebendo informação, né, agregando informação. Então, elas que foram responsáveis para criar esses sinais da TV Cultura, os sinais dos programas, o Papo de Mãe, né? Olá! Quando temos um bebê, será que nossa vida se torna só fraldas e mamadas? Cristiane, você não trabalha fora, né? Eu costumo falar que não é somente decodificar a mensagem que o apresentador ou que a pessoa está dizendo, não é simplesmente ouvir e sinalizar, né? Nós temos que, de fato, interpretar o que está sendo dito. Às vezes as pessoas riem, falam das caras, das bocas, né? Dessa questão da incorporação, porque isso faz parte da língua de sinais, né? Da gramática da língua de sinais. A informação, para ela estar completa, para ela estar coerente, eu preciso utilizar o meu corpo, né? A língua de sinais, a expressão corporal, a expressão facial, para que o surdo entenda essa informação. Algo que eu gosto muito de fazer aqui na TV Cultura são os desenhos animados. É um momento que eu estou liberto para interpretar de uma maneira mais exagerada, ser mais caricato. O desenho que eu mais gosto de interpretar é o Porto Papel, né? Que é a Matilde, que cada dia ela tem um poder novo, fico olhando as expressões dela, do avô dela, e eu tento trazer isso pro meu corpo, que a criança surda veja aquilo e
se divirta com aquilo. Mas eu tenho poderes estranhos que mudam todo dia. E hoje, quando eu toquei em vocês, vocês ganharam vida e começaram a falar. É a primeira vez que podemos conversar com um humano. Muito prazer, eu sou a árvore, ele é árvore. Oi. E o magrinho aqui é a árvore. Oi. E tem dado muito certo. A gente tem recebido muitas mensagens de crianças surdas que estão assistindo o desenho, que estão gostando muito. Eles procuram a gente, parabenizam pelo trabalho, eles dão sugestões de programas que seria legal colocar Libras, que eles estão interessados, que eles querem saber mais informações. O Papo de Mãe surgiu dessa forma, né? E uma das mensagens que a gente recebeu foi de um surdo chamado Tiago, que ele é de São Paulo. Ele é casado com uma moça que é surda e tem uma filhinha surda. Olá, tudo bem? Cadê a mamãe? Onde a mamãe está? Onde ela está? Ali, ela está lá, está aqui. Aonde a mamãe está? Aqui? Certo, isso mesmo. Nós estamos conversando por videochamada, né? Você quer comer? Você quer mamadeira? Você quer tomar leite ou você quer dormir? Qual você quer? Dormir? Ah, dormir. Então tá bom, porque tá muito frio, né? Isso é muito importante, né? A janela do intérprete, isso é importante porque o surdo, ele tá recebendo as informações, ele tá sendo incluído naquelas informações, naqueles programas. Então, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu no mundo. Então, os desenhos animados contemplam as crianças, né? Eu, como instrutora, né, surda, eu tenho as informações, eu vejo o que está faltando na língua de sinais e trabalho com a qualidade da língua de sinais. Foi? Ela, desculpa, gente, estava um pouquinho nervosa. Fundamental esse trabalho de inclusão da TV Cultura, né? Muito importante. Lembrando que quem tem esse distúrbio do processamento auditivo não tem um problema de audição, não usa Libras, né? Não precisa. Não tem necessidade. Não tem necessidade. E vocês já imaginaram uma pessoa que canta em Libras? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Continue assistindo TV Cultura, Papo de Mãe. Já volta. Estamos de volta e hoje a gente está falando de processamento auditivo e aproveitou também para falar aí durante o programa da língua brasileira de sinais, Libras, para as pessoas que são surdas, né? E o que eu queria saber é o seguinte, Leandra, agora que teve essa evolução, ela melhorou na escola, a gente pode falar que existe uma cura para esse distúrbio? Bom, a doutora pode confirmar o que eu falo. Em alguns casos, o prejuízo é um pouquinho maior. No caso da minha filha, ela teve uma recuperação excelente. Ela, pelo menos toda a queixa escolar e a minha queixa em casa, ela já foi superada. Então, eu posso dizer que no caso da Sofia, o prejuízo ela já não apresenta. Porque ela foi muito bem atendida, né? Excelente a profissional. Flávia, então, dentro disso que a Mariana perguntou, existem níveis diferentes do distúrbio e existe cura? Eu tenho... A palavra cura, ela pesa um pouco, principalmente quando ela está vinculada a outras patologias. Muitas vezes a gente percebe que os familiares, eles se prendem a uma situação de falar que o processamento auditivo é a grande causa de todos os problemas. E muitas vezes ele só é uma das consequências. Mas ele pode ser só ele, sim, pode ser isolado. Sim, sim. E a tendência da filha dela é ter uma alteração de processamento leve, com um enfoque mais pedagógico. Então, acabou dando super certo. Ai, que bom que você descobriu, né? E, Flávia, esse distúrbio, ele pode ser confundido com outros transtornos? Por exemplo, o déficit de atenção, ou até uma dislexia na hora que a criança está escrevendo e trocou uma letra porque não interpretou direito. É aquela história. Muitas vezes ele é uma questão secundária, uma patologia maior. Geralmente, crianças que têm déficit de atenção têm déficit de processamento, porque ela não consegue perceber as sonoridades tão pequenas como é, por exemplo, v, p, b,
onde a única coisa que modifica é a sonoridade. Uma é surda, outra é sonora, mas a articulação é igualzinha. Se ela não tem uma atenção boa, uma discriminação, vai ter consequência também. Mas pode acontecer de ter essa confusão da criança ter um déficit de atenção, da criança ter o distúrbio, mas ser diagnosticada com déficit de atenção, ou às vezes até algum grau de autismo, e na verdade ela não tem? Então, o comum, né, que passa por mim, é que as crianças que têm um déficit de atenção, uma dislexia, elas geralmente têm o PAC alterado. Geralmente acontece isso. Então, é uma consequência desse É uma consequência. Então, geralmente, eles andam bem próximos. Por isso que eu sempre peço uma avaliação fonoaudiológica para poder ter um resultado mais eficiente. E esses exercícios, esses treinamentos, são para a vida toda ou você faz durante um período? Você vai fazendo de tempos em tempos e reavaliando. E principalmente o teste de processamento auditivo, ele tem tabelas por faixas etárias. Então, de tempos em tempos, a gente tem que reavaliar, porque ele pode estar muito bem naquela faixa etária, mas chegando na próxima, acaba ficando aquém. Então, a gente tem que ficar atento para o desenvolvimento todinho dele. A gente imagina que toda a dinâmica do processamento auditivo vai estar adequada numa criança sem problemas em torno dos 12 anos e meio. E olha, nós vamos conhecer agora a Anne Magalhães. Ela é intérprete de Libras, artista visual, educadora e performer. E tem mais, ela canta em Libras. Olha só como é isso. Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez amigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar. Nossa, que legal, né? Esse trabalho dela. E dança bem. E ainda dança em Libras. Né? Que legal. É muita habilidade. E a Anne Magalhães interpretou a música Pesadão, da Isa, com participação especial de Marcelo Falcão. Essa música, adoro a Isa. Um beijo para a Isa. Animada. Gente, quero agradecer vocês por terem vindo. Eu acho que a gente deve ter ajudado muitas famílias, porque quando a gente fala disso, de repente alguém em casa pode, né, despertar. Puxa, será que é isso que o meu filho tem? E muita gente não conhece esse distúrbio, né? Nunca ouviu falar do distúrbio. E daí vai procurar ajuda, né? Ao invés de rotular, procura ajuda para ter uma solução melhor. Para não ficar aquela história que, nossa, como ele é preguiçoso, nossa, ele não quer me ajudar em casa, nossa... Ele não me ouve. Não me ouve. Então, a gente tem que estar um pouco mais atento. Mãe e pai falam muito para os filhos, né? Tem preguiça, né? Às vezes o filho está precisando, ou a filha está precisando de ajuda. De uma ajuda, com Leandra, certeza. obrigada, então. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Quem quiser saber mais informações, como é que te encontra aí? Bom, pode mandar um e-mail para leandramatos@yahoo.com.br e lá a gente começa a conversar. Você se dispõe a responder. Com certeza. Que bom, olha que bom, que privilégio dos nossos telespectadores. E você, Flávia? Um contato, eu agradeço primeiro muito a vocês de darem essa oportunidade de esclarecer para mais pessoas o que é o distúrbio de processamento auditivo, que possam ajudar os seus filhos todos. É importante a gente lembrar, uma coisa que não foi dita, que a maioria dos testes de padrão começam em torno dos 7 anos. Antes disso, a gente pode fazer um levantamento do perfil para que possa fazer um acompanhamento, para que as pessoas não fiquem tão ansiosas à procura. Tá bom. E o meu contato é maria.flavia@hc.fm.usp.br. Muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho das duas. Muito obrigada, muito obrigada. O Papo de Mãe na Tela da Cultura fica por aqui, mas nas redes sociais o papo nunca para. Até a próxima!